Sofremos por causa das coisas que acontecem aqui. Então existe aí um casamento, crente com descrente. Você cumpre a palavra de Deus, obedece a Deus, tem temor de Deus, vive em comunhão com Deus, mas está sujeito a passar por várias tribulações devido a isso. E você não pode sair disso. Você não vai deixar a pessoa. Você vai orar, abençoar, vai fazer de tudo para a pessoa se converter, mas você vai ter problemas por causa disso. Então você está num país, o país de repente, a moeda do país baixou de valor, existe inflação, existe problemas. Você estará sujeito a esses problemas. Passar por tribulação, por problema. Não foi você que criou o problema, mas você passará por esse problema também. Então nós estamos sujeitos a isso. E assim os israelitas, seus governantes pecavam, erravam, mas quem pagava o pato? Além dos governantes, o povo também pagava. O povo também sofria. O povo era escravizado. Então todos passavam por tribulação. Tanto aqueles que desobedeceram a Deus, como aqueles que obedeceram. A diferença é que quem passa por problema, sendo fiel a Deus, passa pelo problema como se ele nem fosse problema. Já os outros passam desesperadamente, sofrendo angústias, tribulações de todo jeito, desesperados. Aí dentro da segunda parte, desobediência à causa da maldição, nós temos aí, tópico 2, a maldição da idolatria. A maldição, vez por outra, alcançava o povo de Israel por causa da idolatria, que é veementemente condenada na Bíblia. Então, uma das principais causas de maldição sobre Israel sempre foi a idolatria. Eles sempre estavam ali metidos com adoração a ídolos dos povos que eles mesmos conquistavam. Então, eles deveriam pensar assim, bom, se nós conquistamos esse povo e eles têm um Deus determinado, o Moloque, Baal, não sei o que, nós conquistamos, quer dizer que o Deus deles não é verdadeiro. O nosso é que é, porque nós vencemos. E deveriam deixar aquilo ali e sempre condenar aqueles deuses. Mas o que eles faziam? Eles acabavam tendo ali uma amizade com aqueles povos que eles haviam dominado e acabavam adorando os deuses desses povos. E isso trazia uma ira a Deus. Então, o que é realmente a idolatria? É colocar qualquer pessoa ou objeto no lugar de Deus. Então, o homem pega lá um pedaço de madeira, com um pedaço ele faz aí uma mesa, com outro pedaço ele faz uma imagem. E aí a pessoa se ajoelha diante dessa imagem, fala com essa imagem, pede as coisas para essa imagem, beija essa imagem. Então, nós estamos citando um exemplo: madeira, pode ser pedra, pode ser gesso, pode ser qualquer material, ferro, não interessa. Porque eu já vi gente interessante, gente que vive na idolatria, você fala com ele assim, mas está vendo a palavra de Deus dizendo, pessoas que adoram madeira, um pedaço de pau, uma pedra. Ele diz, mas o meu é de gesso. Gente, o que tem isso a ver? Não é o material que é importante, é a idolatria que é condenada. Não importa de que foi feito aquela coisa. Ou então a pessoa diz, mas isso aqui é uma representação de Deus, de fulano e tal. E o que importa? Importa que a palavra de Deus condena. Isso é idolatria. Qualquer coisa que é colocada no lugar de Deus. Deus é espírito. Você não sabe a forma de Deus. Então, não adore. Lá em Êxodo 20 diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe no céu. Está lá bem claro. Com o motivo de quê? De adoração. Se você fizer aí um desenho, uma escultura, tudo bem. Se você não for para a idolatria, para adorar, para se ajoelhar diante disso, pedir alguma coisa, tudo bem. Agora, se você fizer com o fim de adoração, é idolatria e é pecado. E lá diz, olha, que Deus amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Ele com a idolatria. E é incrível que tem tanta gente que conhece os mandamentos, mas parece que nunca leu. Porque lá está escrito bem claro. Leia Êxodo 20.
Diz bem claro sobre isso. Então será que a idolatria é só isso? Não. É qualquer coisa que é colocada aí como um Deus, como o mais importante que é Deus na sua vida. Se você colocar o dinheiro como mais importante que Deus, então isso é idolatria. Se você não é capaz de dar o dízimo, é porque você ama o dinheiro mais do que a Deus. Se você não é capaz de dar uma oferta, você ama mais o dinheiro do que a Deus. Então você dá para Deus e não para os homens. Quando você não é capaz de fazer isso, é porque você não ama a Deus, você ama mais o seu dinheiro. Então quando você vai à igreja para ter dinheiro e não para ter comunhão com Deus, você vai buscando dinheiro, isso é idolatria. Existe no Brasil aí uma denominação, grande denominação, que está espalhada pelo mundo inteiro hoje, e que o objetivo das pessoas lá é dinheiro. As pessoas não vão lá buscando a Deus, buscando salvação, buscando paz com Deus, nada disso. Estão buscando dinheiro. Tudo o que pensam que fazem é visando enriquecimento. Isso é idolatria. O que adianta? Saiu de uma igreja idólatra de imagens para ir adorar dinheiro. Ficou a mesma situação que estava antes. Por isso que o canal de TV desse povo é cheio de novelas com pornografias, filmes pornográficos e tudo mais. Não tem nada de Deus lá. Porque continuam no mesmo pecado de idolatria. Só trocar as imagens pelo dinheiro. Então nós não podemos obedecer a Deus apenas porque queremos dele as suas bênçãos. Porque tem muita gente que ama só as bênçãos de Deus. Vai à igreja, o que você vai fazer na igreja? Não, eu vou porque eu quero ser curado. Isso é um tipo de idolatria. Ele só está atrás de cura e não atrás de Deus. As pessoas não adoram a Deus. Pessoas até louvam a Deus, mas adoram a Deus são pouquíssimas as pessoas que adoram a Deus. São pouquíssimas as pessoas que vão ter um encontro com Deus. Então, a maioria das pessoas estão buscando bênçãos, resultados, principalmente financeiros ou físicos. Mas não estão interessados em Deus, não amam a Deus na verdade. Na nossa parte 3 aí, a obediência e suas lições. Então nós temos aí tópico 1, a bênção como instrumento de proteção, e tópico 2, período tribal e monárquico. E ainda o tópico 3, as falsas ideias sobre maldição. Então dentro do tópico 3, a obediência e suas lições, vamos ver aí primeiro a bênção como instrumento de proteção. Deus prometeu segurança ao povo de Israel, Deuteronômio 28:7. Mas isso não descartava a possibilidade de a nação eleita passar por situações conflituosas. Aliás, muitas são as adversidades daqueles que desejam viver piamente em Cristo. Mas há promessas de proteção e segurança para o crente. É só confiar. Nós somos a propriedade particular de Deus, como está em 1 de Pedro 2,9. A ideia de um povo santo, separado e consagrado ao Senhor permeia toda a Escritura. Você quer ser abençoado? Então reconheça seus limites e consagre-se inteiramente a Deus. Então veja bem, uma das promessas de Deus feitas a Israel é a segurança, é viver em paz entre os povos, vencer as suas lutas, né, e não ser vencido pelos inimigos. Não quer dizer que eles não passariam por problemas. Então, durante o viver de Israel na terra, eles passaram por diversos conflitos, diversos problemas, diversas ameaças de guerra e tudo mais. Mas quando esse povo foi obediente a Deus e recorreu a Deus, eles foram vitoriosos. O problema é que na hora que chega o problema, as pessoas se esquecem de Deus. Esquecem de recorrer a Deus e vão buscar solucionar pelos seus próprios esforços. Então, um exemplo de livramento de Deus, veja o rei Ezequias, por exemplo, quando houve a ameaça de invasão, ele pegou a carta e levou na presença de Deus e diz: olha, Senhor, estou afrontando o Senhor. Estão dizendo que o Senhor é um Deus, mas não é Deus tão poderoso assim não. E estão dizendo que o Senhor não é Deus de Israel não, que é Deus deles. Né? Então apresentou diante de Deus e Deus solucionou o problema.
venceu os inimigos, botou para correr. Porque foi um rei a Deus, confiou em Deus a solução do seu problema. Já muitas outras vezes, quando chegava um país e dizia que invadia Israel, o rei pegava o seu tesouro e dava para aquele que queria invadir. Ou então contratava lá os soldados do Egito para os proteger, ao invés de chegar para Deus e confiar inteiramente em Deus e pedir uma solução para Deus. Então o crente deve se consagrar, se separar para Deus e confiar em Deus e nas suas promessas. Aí então você será uma pessoa diferente no mundo. Você terá uma vida diferente, uma vida próspera em todos os sentidos de prosperidade. Então não fique, toda vez que fala prosperidade você pensa em dinheiro. Não fique assim. Porque Jesus era próspero, mas não tinha onde reclinar a cabeça. Paulo era próspero, mas não tinha casa, não tinha bens. Pedro era próspero, João era próspero. Então, cuidado com a palavra prosperidade, porque na maioria das vezes a pessoa leva para riqueza. E a prosperidade de Deus, a verdadeira prosperidade, é você ter suficiente para você se manter. Não é ter sobrando. E principalmente você ser canal de Deus para abençoar as outras pessoas. Então alguns recebem riqueza. Para quê? Para distribuir entre as pessoas que necessitam. Para que não haja falta para ninguém. Mas a maioria das pessoas não entende assim e acaba guardando para si. Então dentro aí da parte 3 ainda, a obediência e suas lições, vamos ver aí período tribal e monárquico. Então no período dos juízes, o povo fazia o que achava mais correto. Isso explica o estado de anarquia em que a nação estava mergulhada. Somente a intervenção dos juízes trazia o povo de volta à obediência, fazendo-o experimentar então a bênção divina. No período monárquico, a atuação dos profetas faz-se ainda mais notória. Chamados por Deus para clamar contra a idolatria e as injustiças sociais, os profetas falavam tanto ao povo como aos governantes. A maior parte das profecias do Antigo Testamento está diretamente relacionada ao combate às injustiças sociais. Para os profetas, nenhuma prosperidade era legítima se fosse alcançada à custa dos menos favorecidos. Veja Isaías 58:7. Esse período deixa-nos a seguinte lição: a pobreza é causada também pelas injustiças cometidas pelos governantes, e a prosperidade advém como resultado do temor que os mandatários nutrem por aquele que governa todas as coisas, o Todo-Poderoso Deus. Veja 2 de Crônicas 31:20. Estamos nós cuidando dos mais necessitados? Então o que acontecia no período dos juízes? Cada um queria viver do seu jeito, da sua maneira. E separados uns dos outros, não havia união. Então o que acontecia? De repente eles eram aí invadidos, eram aí derrotados em lutas, e os povos em volta atacavam, faziam com que eles fossem escravos, destruíam suas plantações. E aí Deus, quando eles clamavam, pediu a Deus ajuda, Deus enviava um juiz, um líder, que os libertava daquela escravidão. E eles voltavam a ter prosperidade em tudo. Mas logo depois eles caíam novamente em idolatria, e estavam vivendo de qualquer maneira. E de novo clamavam a Deus.